Saber ler, ver e ouvir. A fotografia é de 1980. Os estúdios são da RTP. O que mais ressalta da imagem é a falta de contacto visual entre os 4 homens que estão sentados à espera que o programa comece. Com um ar divertido, Sá Carneiro abre uma mala que tem pousada sobre as pernas e prepara-se para de lá tirar uns papéis. A mala assume-se, aliás, como o centro da atenção. É para ela que olham de soslaio Freitas do Amaral, sentada à direita de Sá Carneiro, e Mário Soares, sentado à esquerda. Na ponta direita da fotografia, Álvaro Cunhal é o único a olhar em frente, aliando-se conscientemente da atenção dada à mala e fechando um pouco os lábios num trejeito semi-trocista. É esta fotografia que dá o mote à conversa de hoje de saber ler, ver e ouvir. O nosso convidado é Carlos Magno e é a partir desta fotografia que está a preparar o livro 4 personagens à procura de um país, a ser publicado pela editora Almedina. Carlos Magno é jornalista e analista político. Na Universidade do Porto cursou Filologia Germânica e fez várias cadeiras dos cursos de Românicas, de História e de Filosofia. E passou ainda pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mas foi na Escola Superior de Jornalismo do Porto que acabou por se licenciar, dando expressão ao interesse que vinha já desde os primeiros anos da universidade, quando ajudou a refundar a Rádio Universidade. O jornalismo foi sempre a sua carreira e grande paixão. Diversificou a sua formação com a BBC, no Reino Unido, com a Deutsche Welle, na Alemanha, e sobretudo com a imprensa francesa, e em particular com Armand Guibert, que veio de Paris para o primeiro grande curso de formação de jornalistas portugueses. Assumiu diversas funções de coordenação na imprensa escrita, com especial referência para o Expresso e o Diário de Notícias. Na rádio, deixou a sua marca na TSF, que fundou no Porto, e também na RDP, Antena 1. Na televisão, destaca-se o seu papel na fundação da SIC, na fundação da NTV, a primeira estação de televisão no Porto, que viria dar a origem à RTP3. Tanto na rádio como na televisão, foi jornalista de um notável conjunto de programas, onde deixou sempre a marca de uma análise política destemida. Carlos Magno interrompeu a atividade jornalística para presidir a entidade reguladora para a comunicação social, onde esteve 6 longos anos e pertenceu ao Conselho Geral das Universidades de Aveiro e de Lisboa. Exerceu também atividade docente em diferentes instituições do ensino superior, quase sempre na área da filosofia da comunicação, mas também na da literatura. E tem vindo a fazer conferências em todas as universidades portuguesas e em muitas estrangeiras, participando em conversas com grandes pensadores como Gianni Vattimo, Francesco Alberoni, Umberto Eco, Gilles Lipovetsky, Richard Florida, Bernard-Henri Lévy, Oliviero Toscani, Omar Calabresi e Daniel Innerarity, com quem esteve, aliás, recentemente na reitoria da Universidade do Porto. Carlos Magno foi, desde o início, presença assídua na Casa Comum, o projeto cultural da Universidade do Porto, e contribui atualmente para o nosso projeto com o podcast O Som das Imagens. Muito obrigada, Carlos Magno, pela disponibilidade para aqui estar connosco hoje para falarmos do 25 de Abril. Eu é que agradeço. Carlos Magno, eu vou daqui a pouco perguntar-lhe onde estavam os líderes dos 4 maiores partidos políticos no 25 de Abril, mas não resisto a colocar a si, primeiro, aquela famosa pergunta que Batista Bastos fazia a cada convidado do programa Conversas Secretas. Carlos Magno, onde é que você estava no 25 de Abril? Essa pergunta tem que ser feita com voz de Hermano José, Fátima. Porque é assim, ó formiguinha fascisoide, onde é que tu estavas no 25 de Abril? É verdade, é verdade. Eu no 25 de Abril estava no Porto, no primeiro ano da Faculdade de Letras, tinha aulas na Rua das Taipas, no edifício das Germânicas, e trabalhava já numa associação de estudantes onde a luta pelo 1º de Maio estava a ser preparada. Nós estávamos numa fase muito difícil porque muita gente tinha sido presa
E aconteceu-me um pequeno pormenor que vale a pena aqui contar. Na minha célula de ativistas, as mulheres tinham sido todas presas e coube-me a mim, no dia 25 de abril de manhã, ir pôr uns comunicados na casa de banho das senhoras, porque não havia mulheres para entrar na casa de banho das senhoras. Eu ia muito preocupado porque tinha essa tarefa de manhã, pôr uns comunicados clandestinos no autocolismo, de forma a que quando as pessoas carregassem no autocolismo os panfletos caíssem, mas acontece que já não foi preciso, porque ao passar em frente ao Tribunal Militar que funcionava na Rua das Taipas, vi um soldado a falar com os transeuntes e toda a gente lhe perguntava o que é que aconteceu, o que é que aconteceu. Eu não soube da Revolução pela rádio, eu soube da Revolução quando ia para a faculdade de manhã cedo e me disseram que havia uma revolução em Lisboa. A partir daí fiz o circuito normal de todos os estudantes daquela época. Fui para o Piolho, do Piolho começámos a organizar-nos, fomos ao Quartel-General, dar vivas à Revolução. Fomos à Avenida dos Aliados ainda, onde houve uma pequena escaramuça entre um Ardina que vendia jornais e a polícia que o queria mandar sair dali, até que vem uma força do exército e corre atrás da polícia, coisa que nós nunca tínhamos visto na vida. Mas aconteceu também outra coisa, é que uma colega minha, duas colegas minhas, aliás, antes de nos dirigirmos ao quartel-general onde estava a tropa que fez o 25 de Abril, decidiram passar pela velha Faculdade de Letras, que hoje é Biomédicas, e estavam 2 ou 3 professores à porta, daqueles mais conservadores e daqueles que eram o ódio dos estudantes, e a Manuela Silva e a Ana Maria, era o nome delas, antes de partirem para o quartel-general, decidiram dar 2 caneladas cada uma nas pernas desses professores que estavam à porta da faculdade. Essa é também uma imagem que eu tenho do 25 de Abril. Elas não conseguiram ir para o quartel-general sem fazer isso primeiro. E toda a minha vida se passou aí, na zona da reitoria, no Piolho, e, sobretudo, entre o Piolho, a Praça da República e a Avenida dos Aliados. Oh, Carlos Magno, e como é que era o ambiente na universidade nessa época? Eu estou a dizer isto porque a maior parte dos jovens estudantes não tem consciência do facto das universidades terem tido um papel muito importante na preparação de 25 de Abril, não é? Quanto mais não seja porque é o Pacheco Pereira que diz que os estudantes tornaram as instituições ingovernáveis, não é? Faziam reuniões plenárias, reivindicavam, sobretudo, resolução de questões pedagógicas, mas depois acabava sempre por deslizar a conversa para a reivindicação da liberdade de expressão, o fim da guerra colonial. Mas qual era o ambiente que se vivia? Era inevitável, o ambiente estava montado. O Pacheco Pereira, aliás, só saiu da clandestinidade, tanto quanto sei, um mês depois do 25 de Abril, porque ele achava que podia haver um contragolpe e decidiu preservar-se. Mas aí nessa zona tinha acontecido o boicote ao Festival de Coros em 73 e, portanto, a Academia do Porto estava bastante agitada e nós tínhamos um truque para preparar as manifestações que fazíamos na Avenida dos Aliados, ou que fazíamos na Praça Dom João I, ou que fazíamos em qualquer rua que improvisávamos como possível para uma pequena agitação. Havia uma praça de táxis mesmo aí ao lado da reitoria, no sítio onde hoje não se passa e que é trânsito só para peões. E nós tínhamos uma espécie de tarefa cíclica, rotineira, que era meter-nos num táxi, quer estivesse sol ou quer estivesse chuva, e dizíamos ao taxista: leve-me à Avenida dos Aliados, que são um pouco mais de 300 metros, 400 metros. E quando dizíamos ao taxista: leve-me à Avenida dos Aliados, ele já sabia o que é que queria, o que é que esperava. É que nós tentávamos, cada um de nós que fazia isso, pagava o táxi, naturalmente, e depois dizia ao taxista: sabe que nós amanhã vamos fazer uma manifestação no sítio X ou no sítio Y. Porque sempre achámos que os taxistas eram uma boa forma para servir de mensageiros e de divulgar a outros clientes e a outras pessoas aquilo que não podia ser dito nos média tradicionais. E, portanto, nós usávamos os taxistas que estavam aí parados como verdadeiros meios de comunicação
para as nossas próprias manifestações, para os nossos movimentos e às vezes para mandar mensagens onde nós queríamos que elas chegassem. Chegava muitas vezes, nós dizíamos a determinados taxistas, que aliás já conhecíamos, que a manifestação era na Praça da República e depois íamos fazer a manifestação para a Cordoaria ou vice-versa. Portanto, havia formas de cruzar informação. Mas nessa altura o ambiente era muito complicado e eu, quando passo aí pela reitoria e por essas escadas, lembro-me inevitavelmente de um dos episódios mais marcantes da minha vida. Porque eu vinha a descer as escadas do primeiro andar cá para baixo. Portanto, na altura em que era a Faculdade de Ciências, não é? Porque era a Faculdade de Ciências, com engenharia ainda, os primeiros anos de engenharia. E economia muita também. Faculdade de Ciências e economia. Misturava-se tudo no piolho, que era a nossa casa comum. E eu estava no primeiro ano de Letras com o António Serra, que é hoje reitor da Universidade de Lisboa, em engenharia. Pouca gente se lembra, mas o António Cruz Serra, licenciou-se primeiro em Engenharia no Porto e depois é que foi fazer toda a carreira académica para o Técnico e para Lisboa. Mas vínhamos os dois a descer as escadarias da atual reitoria, então Faculdade de Ciências, onde eram as grandes Assembleias Gerais que nós fazíamos forçando a polícia. Já desde 68, 69, é verdade, não é? 69, mas sobretudo em 73 com o boicote ao Festival de Coros, que então foi aí organizado pelo regime. Mas eu vinha com o Serra a descer as escadas e nós costumávamos provocar os PIDs ou os gorilas, como nós chamávamos, que estavam aí estacionados dentro da reitoria. Havia um nas portas do primeiro andar e depois havia outro no meio da escada, quase que inevitavelmente para vigiar todos os movimentos. E o Serra, sem me avisar, vínhamos os dois a descer, e o Serra fez uma provocação ao PID que estava lá no meio das escadas, mas não me avisou. Eu só ouvi o Serra a dizer: foge, prepara-te para fugir. E ele, de facto, começou a fugir. Eu, que não estava preparado para aquilo, ainda hesitei. E quando fui a correr, já fui atrás do Serra, naturalmente, fechámos-nos os dois na Igreja do Carmo. Porque fica mesmo em frente, não é? Que fica mesmo do outro lado. Do outro lado, exatamente. Não podíamos ir para o Piolho por razões óbvias. E lembro-me que havia um carro da Nívia, que era o carro da polícia, aqueles Volkswagens azuis e brancos, e nós chamávamos-lhe os Nívias, e eu só me lembro de fugir por ali fora e me ir meter na Igreja do Carmo, onde o então sacristão nos pôs na rua. E é um episódio que eu guardarei, porque ainda apanhei aqui uma traulitada de um polícia na sobrancelha, que é uma marca que eu hoje guardo como cicatriz de guerra, digamos assim, e desses momentos absolutamente inesquecíveis. Porque o 25 de Abril, do meu ponto de vista, foi o ponto de encontro de todos os desencontros. Naquele dia juntámos-nos todos no Piolho e a primeira pessoa que falou em voz alta foi uma das irmãs Medina, elas eram várias, tia do atual presidente da Câmara de Lisboa, do Fernando Medina, que chegou ao Piolho, bateu as palmas ou pegou na bandeja de metal do empregado, o Sr. Pereira, que não era propriamente um homem que gostasse da nossa revolução, mas bateu com a bandeja no chão e fez um barulho que calou toda a gente, e ela começou por dizer que estamos a viver um dia histórico, porque hoje o regime vai cair, o país vai mudar e vamos ser todos muito felizes. Naquela altura, o Piolho era a nossa casa comum, imagine o que é que a expressão não significava na altura. Claro. E eu, quando saía do Porto e regressava ao Porto antes de ir a casa, ia primeiro ao Piolho, porque nós usávamos aquele telefone, não havia telemóveis. Eu ainda sei de cor o número de telefone do Piolho, do balcão do Piolho, que é o 23749. Extraordinário. Agora deve ter mais uns números. Mas nós telefonávamos para o Piolho para perguntar pelos amigos e para deixar mensagens. O café tinha um altifalante pequenino e chamavam o nome das pessoas em voz alta. Agora imaginem quando alguém telefonava para o Piolho e mandava chamar o Sr. Stalin ou o Sr. Karl Marx, ou então um dia em que foi uma grande confusão porque alguém mandou chamar o Dr. Álvaro Cunhal ao telefone. E o Dr. Álvaro Cunhal era naturalmente um nome proibido. Claro. Mas a minha revolução é feita no Piolho, onde pontificavam pessoas como o Manuel António Pina, ou o Alberto Martins, o Francisco Cordeiro, que era um grande médico e um grande poeta,
E ali naquela zona juntavam-se, eu dizia, os polícias e ladrões, a judiciária e os bandidos, e juntava-se os revolucionários e os conservadores, e juntava-se toda a gente, revolucionários de todas as tendências, trotskistas, maoístas, revisionistas, que eram os homens do PCP, próximo de quem eu, aliás, andava na altura, e foi muito divertido porque eu acho que nós, como diz o Júlio Machado Vaz, divertimos-nos naquele tempo e aqueles 2 anos de loucura ninguém nos tira. Carlos Magno, e enquanto jornalista, porque quando começou a trabalhar já não havia censura? Eu costumo dizer que pertence à primeira geração de jornalistas que escreveu sem ter a censura a alterar-lhe a escrita ou a condicioná-lo. É evidente que eu já lia jornais, já ouvia rádio, já via televisão, e tudo aquilo que eu consumia dos meios de comunicação na época era devidamente cifrado, contextualizado, e eu habituei-me a ouvir um jornalismo que tinha como primeiro objetivo ultrapassar a barreira da censura e tentar dizer qualquer coisa a um público que muitas vezes não percebia o que é que se estava a relatar. Nós, na altura, consumíamos muito o Jornal República, o Diário de Lisboa. Havia uma grande escola de rádio, que era o Rádio Clube Português, onde estava um nome absolutamente mítico e fundamental para todos nós, que era o Luís Filipe Costa, que tinha criado a primeira geração de jornalistas de rádio em Portugal e que foi a verdadeira universidade da rádio nessa altura. E, portanto, ouvíamos a rádio comercial, líamos o República e o Diário de Lisboa, íamos ao quiosque do Piolho comprar os jornais que chegavam tarde, porque eram os vespertinos de Lisboa. O diário, aliás, havia um Ardina que gritava Lisboa, Capital, República Popular, que eram os 4 jornais seguidos. E era uma necessidade que nós tínhamos de atualizar a informação, porque de manhã tínhamos o Jornal Notícias, o Comércio do Porto e o 1º de Janeiro, além do Diário de Notícias e do Século, naturalmente, que também chegavam, mas a informação da parte da manhã para a tarde já estava desatualizada e, portanto, os vespertinos eram a nossa grande fonte de informação. E era lá que nós também nos dividíamos ideologicamente, porque andar na altura com o jornal debaixo do braço significava pertencer a este ou àquele movimento, ser mais próximo daqui ou mais próximo dacolá. E, portanto, o ambiente era este e eu tive sempre uma preocupação que é, independentemente das minhas opções ou daquele partido em quem eu voto, a mim interessa-me ser jornalista e relatar factos. Eu quero que as pessoas pensem o que quiserem e sejam livres, porque eu gosto muito da diversidade, gosto muito do contraditório, gosto muito de gerir paradoxos. E, portanto, interessava-me menos a opinião do que a informação. E eu gostava de trabalhar na informação pura e dura. Daí que a minha carreira de jornalista tenha passado exatamente por aquilo que eu considero o modelo do cruzamento anglo-saxónico, muito americano e muito inglês, de procurar informação pura e dura, com algum jornalismo mais ideológico francês, e que na altura ainda era representado, por exemplo, o Libération, onde o Sartre ainda estava, ou tinha deixado há pouco tempo. Sartre, que aliás passou aí pelo Piolho, quando veio ao Porto fazer a célebre conferência na Faculdade de Letras. Então vamos aos factos, e eu proponho que passemos aos factos relativamente à fotografia que motiva a nossa conversa. Então, Freitas do Amaral, Sá Carneiro, Mário Soares, Álvaro Cunhal, estou a referi-los por ordem, aliás, pela ordem em que estão sentados, da esquerda para a direita, e então Ruth Maria... Ou vice-versa, para quem vem em sentido contrário. Exatamente, da esquerda. Retomando, então, a pergunta de Batista Bastos. Onde é que estes homens estavam no 25 de Abril? Porque eles estavam em lugares muito diferentes. É a boa pergunta. É curioso, porque esses 4 senhores são os 4 fundadores dos maiores partidos políticos portugueses que, ao longo destes 40 e tal anos, foram sendo aquilo que se pode chamar as traves mestras da democracia. O Partido Socialista, o Partido Comunista, o Partido Popular Democrático / PSD e o CDS, que significa Centro Democrático Social, antes de o Paulo Portas e o Manuel Monteiro terem batizado de PP.
É muito curioso porque esses senhores já eram velhos quando veio o 25 de Abril. Nós hoje começamos na política bastante mais cedo. Hoje já não se começa na política porque os jovens estão longe disso. Mas na altura, uma pessoa que começasse na política aos 40 anos era novo, porque o regime não permitia que se começasse antes e porque o regime não permitia atividades políticas. E, portanto, todos esses senhores chegam a Portugal já numa fase tardia. O Álvaro Cunhal vinha do exílio em Moscovo, o Mário Soares do exílio em Paris, o Sá Carneiro era um advogado liberal, burguês, católico no Porto, vivia daqueles, ou melhor, tinha-se notabilizado como discípulo direto do Dom António Ferreira Gomes e seu grande defensor, e tinha pertencido à ala liberal do regime, porque tinha sido aluno do Marcelo Caetano, e o Marcelo Caetano convidou-o para ser deputado pela ala liberal. E, portanto, o Sá Carneiro esteve na Assembleia Nacional antes do 25 de Abril, era um deputado pela ala liberal juntamente com o professor Pinto Machado e com o Miller Guerra e o Magalhães Mota, e depois um dia não aguentou os ultras do regime e a violência com que era tratado, violência verbal, com que era tratado pelos deputados duros do regime e saiu da Assembleia da República, da Assembleia Nacional, deixando que o seu discurso de despedida fosse lido pelo professor Pinto Machado, um ilustre professor da Faculdade de Medicina do Porto. O Sá Carneiro era, portanto, um advogado liberal católico próximo do Dom António Ferreira Gomes e havia, além disso, o professor Freitas do Amaral, que era discípulo de assistente de Marcelo Caetano na Faculdade de Direito de Lisboa, filho de um engenheiro dos petróleos, o engenheiro Duarte Amaral, e um homem das elites do regime, mas liberal. E o professor Freitas do Amaral, juntamente com o engenheiro Adelina Mar da Costa, fundaram o então partido mais à direita possível, que era o CDS, porque depois havia uma série de outros partidos que já ficaram para lá das franjas daquilo que os militares consideraram legítimo em democracia. Estes quatro senhores não se conheciam. A pergunta é onde é que eles estavam. Cada um estava em seu sítio e encontraram-se todos em Lisboa, vindos, um de Moscovo, outro de Paris, outro do Porto e outro da Faculdade de Direito. Então como é que foi esse encontro? Como é que eles se encontraram? Eles encontraram-se, mas não se falaram. É muito curioso porque naquela altura o Dr. Álvaro Cunhal e o Dr. Sá Carneiro não se falavam, nem era suposto que se falassem. O Dr. Álvaro Cunhal e o professor Freitas do Amaral julgo que dificilmente cruzariam um olhar e muito menos cúmplice. Quem falava com o Dr. Álvaro Cunhal era o Dr. Mário Soares, mas com algum custo, porque eles eram inimigos íntimos, como alguém os classificou, e eram a esquerda que se dividiu logo a seguir ao 25 de Abril. O Dr. Álvaro Cunhal chegou depois, o Dr. Mário Soares chegou primeiro no comboio que chegou a Santa Apolónia, vindo de Paris, no Sud Express, e quando o Cunhal chega ao aeroporto de Lisboa, o Dr. Mário Soares já vai buscá-lo, vai recebê-lo ao aeroporto. E é o célebre encontro do Cunhal com Soares no aeroporto da Portela. E aí o Dr. Cunhal trocou logo o Dr. Soares por um soldado e um marinheiro que pôs de cada lado dos seus braços e quis ser fotografado pela imprensa da época entre um soldado e um marinheiro para dizer estes é que são os revolucionários, como se ele estivesse a fazer parte de uma cena, de um fotograma do filme O Coração de Potemkin, tipicamente, e portanto aquilo foi devidamente estudado. Com o Cunhal, curiosamente, no mesmo avião de Paris, veio o Zé Mário Branco, que era um cantor da Resistência, e veio o Luís Cília, que era outro cantor e um músico celebérrimo na altura. É um amigo meu que está vivo e continua a escrever música e que é o autor do Avante. E vieram várias pessoas naquela altura, naquele avião. Portanto, o Dr. Soares e o Dr. Cunhal conheciam-se de antes do 25 de Abril porque tinham conspirado juntos, tinham tido encontros à frente dos respectivos partidos na clandestinidade e no estrangeiro. O Dr. Sá Carneiro e o Dr. Freitas do Amaral não pertenciam ao mesmo clube de amigos. E quando eles se encontram, julgo que a primeira vez que se encontram é na Assembleia Constituinte, portanto um ano depois do 25 de Abril,
Embora Mário Soares, Sá Carneiro e Álvaro Cunhal tivessem pertencido ao primeiro governo que foi liderado pelo professor Palma Carlos, que tinha sido professor de Sá Carneiro. É curioso porque eu imagino Cunhal, Soares e Sá Carneiro no mesmo governo, mas tirando o Conselho de Ministros, onde toda a gente, suponho, falaria com toda a gente, eles nunca se falaram os dois a sós. Eu, pelo menos, não tenho memória disso. O professor Freitas do Amaral não estava no governo, estava fora, digamos, do arco da governabilidade na altura, ou do arco da governação, e só se junta aos outros partidos a seguir ao 25 de novembro, que acontece em 1975, portanto, um ano depois. Eu estou a fazer este resumo vertiginoso do que se passou entre o 25 de abril de 74 e os anos seguintes, porque a noção de tempo nessa altura é exatamente o da vertigem. Tudo acontece golpe contra golpe, declaração barra controvérsia, slogan contra slogan, manifestação contra manifestação, e as coisas não eram muito fáceis. A editora Almedina propôs-me, quando morreu o professor Freitas do Amaral, que eu fizesse uma espécie de livro de memórias sobre os quatro. E essa ideia do livro de memórias sobre os quatro não pode ser um livro convencional. Tem que ser um livro onde se conte como é que esses quatro senhores que fundaram a democracia portuguesa se foram encontrando, como é que eles foram quebrando o gelo, como é que eles foram constituindo o regime que hoje temos ainda. E a primeira fotografia em que eu os encontrei juntos é essa fotografia, já nos anos 80, 79, 80, quando se dão as primeiras eleições democráticas para as câmaras municipais. É um debate na RTP sobre o poder local, que ia ser disputado, digamos, na semana seguinte ou 15 dias depois. Esse debate é moderado pelo Joaquim Letria, numa televisão a preto e branco, e os fotógrafos de todos os jornais aproveitam para tirar fotografias, cada uma de seu ângulo, mas sempre com os quatro personagens sentados no mesmo banco. Essa cena do Sá Carneiro com a pasta tipo James Bond, que era uma pasta, ou tipo Homem da Régis Conta. Exatamente, ele parece que vai tirar dali qualquer coisa extraordinária e os outros estão a olhar assim um bocadinho de soslaio. Eu escolho essa foto porque há fotos do Sá Carneiro sem pasta e há fotos do Dr. Soares com aquele ar bonacheirão a falar para a direita e para a esquerda. O Cunhal sempre a olhar em frente e o Freitas do Amaral um bocadinho metido em si próprio e mais distante, digamos assim. Mas por esta altura já ele falava, portanto, o Freitas do Amaral e Sá Carneiro já estavam, pelo menos em conversações, para a formação da Aliança Democrática, não é? É verdade. Com Gonçalo Ribeiro Teles já, com não é? Gonçalo Ribeiro Teles, o António Barreto, o Vítor Cunha Rego e o Medeiros Ferreira, uma série de pessoas que vinham da esquerda e eram independentes e decidiram associar-se também. Mas repare, são 6 anos entre o 25 de abril de 74 e essa fotografia. A pergunta é, então, e esta fotografia tem um valor histórico porquê? Porque foram precisos 6 anos para os líderes dos 4 partidos nascidos ou melhor, os outros, o PS e o PSD tinham nascido antes, mas o PSD e o CDS foram fundados logo a seguir ao 25 de abril de 74, portanto em maio, junho de 74, ou julho, não me lembro bem, mas o encontro dos 4 dá-se só 6 anos depois, na RTP, na televisão única. E eu vou tentar, no livro que estou a escrever, perceber como é que eram as relações entre estes 4 senhores, entre estes 4 personagens que andavam à procura de um país. Como é que eles falavam com os militares que tinham dado o golpe de Estado? Quem é que servia de go-between, ou se quiserem, de intermediário nas suas lutas, que muitas vezes eram acesas, porque havia bombas, manifestações relativamente violentas, despiques acalorados, e naquela época estávamos todos a aprender a democracia e não foi fácil. Quem é que falava com quem? E depois eu vou descobrir aí personagens como Marcelo Rebelo de Sousa, inevitavelmente, que estava no Expresso e conhecia toda aquilo que podemos chamar a intriga política por dentro, porque era afilhado de Marcelo Caetano
era diretor adjunto do Expresso, escrevia uma coluna semanal na página 2 e era ao mesmo tempo fundador do PSD, tinha sido eleito para a Assembleia Constituinte, chegou a andar fugido nos telhados quando a esquerda revolucionária o tentou encontrar para lhe dar uma sova. Enfim, mas havia, da parte do CDS, havia o engenheiro de Linamar da Costa, que era um homem divertidíssimo, hiperativo, inteligentíssimo. Da parte do PS, o Dr. Soares falava com toda a gente, mas é óbvio que havia aí uma figura central nesse processo todo, porque pertencia aos movimentos católicos, que era o engenheiro Guterres, e que pertencia à chamada ala católica do PS e que se dava com toda a direita, mas que era abençoado, digamos assim, pelo número 2 do PS, Salgado Zenha. E, portanto, estamos numa fase em que o Dr. Cunhal apanhava pancada de toda a gente, no PS não gostavam dele, a extrema-esquerda odiava o Dr. Cunhal, a extrema-esquerda fez uma verdadeira guerra ao Dr. Cunhal, trotskistas, maoístas de toda a espécie, odiava o Dr. Cunhal, a direita e a extrema-direita odiavam-o, e, portanto, o Dr. Cunhal é, de facto, a grande figura sobre a qual não há consenso e toda a gente tem uma posição sobre o Dr. Cunhal nessa altura. E ele era um homem adorado pelas mulheres, segundo dizem, um grande conquistador, e depois era um intelectual, porque além de ser líder do Partido Comunista, ele desenhava, ele pintava, ele traduzia Shakespeare. Ele traduziu Shakespeare na prisão. Na prisão, e muitas vezes penso, com que dicionários, como é que é possível na altura ter feito isso? Ele contou isso na altura. Aliás, eu tive uma conversa com o Dr. Cunhal sobre essa atividade e sobre o Rei Lear, mas o Dr. Cunhal não era propriamente... Eu acho que ele tinha um grande desprezo, mesmo intelectual, por quem tinha sido o seu partido e depois não tinha perdido a fé ou não tinha acompanhado. E, portanto, eu também levei o epíteto de folha seca, que era a expressão com que no PCP se chamava ou se usava para designar as pessoas que tinham andado próximas do PCP e que depois se afastavam. Mas folhas secas era o que havia mais nessa altura já em Portugal. Estamos a falar dos anos 80, naturalmente, porque a Revolução durou, de facto, entre o 74 e o 75. E, portanto, essa fotografia é o pretexto para o livro e é através dessa fotografia que eu tento perceber como é que estes 4 homens que se guerreavam, sem aspas, entre si, nas televisões, nos jornais, na rua, nos slogans, nas eleições, e como é que esses 4 senhores foram dirigindo aquilo a que eu posso chamar hoje as suas próprias tribos e como é que foi possível o diálogo, quem é que o fazia. Há uma outra personagem aí, que é um homem chamado Vítor Cunha Rego, que é o chefe de gabinete de Mário Soares, enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros, e que depois acompanha Mário Soares sempre ao longo da sua vida política, até se zangar com ele e se reconciliar já em Belém. Mas o Vítor Cunha Rego costumava dizer que ele era um homem de esquerda que andou com a direita às costas ou vice-versa. De maneira que, a seguir ao 25 de Abril, o Vítor Cunha Rego vem do Brasil, do exílio, juntamente com o Miguel Urbano Rodrigues, ele que era um grande editorialista do jornal O Estado de São Paulo, no Brasil. E quando chega, deixa-me dizer que o Vítor Cunha Rego tinha sido assaltante do barco Santa Maria. Tinha sido guerrilheiro e, passados uns anos, já nos anos 80, tinha sido nomeado por Mário Soares, embaixador de Portugal em Madrid. E em Madrid, o Vítor Cunha Rego sugeriu que o Sá Carneiro e o Freitas do Amaral fundassem a Aliança Democrática à semelhança da UCD espanhola. Portanto, as voltas que isto dá e como estes personagens são fundamentais. Eu convivi de perto com o Vítor Cunha Rego, que era de facto um homem de bastidores e que teve sobre a Revolução Portuguesa, conheceu os maiores protagonistas e os maiores segredos da Revolução Portuguesa. E há coisas que ainda hoje eu terei dificuldade em divulgar ou em publicar, porque o Vítor Cunha Rego conhecia mesmo a vida íntima dos políticos no sentido mais literal do termo. Poderei contar algumas no livro e acho que vou contar porque são histórias que, como eu costumo dizer, não mancham a honradez da toponímia, mas são histórias muito divertidas.
E o Vítor Cunha Rego fazia de go-between entre estas pessoas todas. Importante também foi uma pessoa que depois criou a Festa do Avante e que era o chefe de redação do jornal Avante, chamado Rúben de Carvalho. Um musicólogo, um intelectual de primeira linha, um homem que conhecia o marxismo-leninismo a fundo e que tinha amigos em todo o lado, desde a direita tradicional, ele era muito amigo de Marcelo Rebelo de Sousa, até à extrema-esquerda com quem ele tinha andado à pancada na universidade. E, portanto, estamos a falar de um tempo em que as coisas não eram tão definidas como são hoje, e quando 4 líderes se juntam pela primeira vez na televisão, já todas as revoluções e contra-revoluções passaram e nós estamos na maturidade da nossa democracia, anos 80, com Ramalhianes a presidir ao país, outra grande figura, e com os militares a regressar aos quartéis. Uns anos depois morreria Sá Carneiro, que foi o primeiro desses 4 líderes a morrer. Depois morreu o Dr. Álvaro Cunhal, já nos anos 90, ou nos anos 2000, já nos anos 2000. E depois morreu o Dr. Mário Soares e, finalmente, o professor Freitas do Amaral, que nos deixou o ano passado. Eu acompanhei campanhas eleitorais com todos eles. Estive de perto com o Dr. Sá Carneiro, conheci-o bem aqui na Rua da Picaria, no Porto, e ainda cheguei a almoçar com ele enquanto Primeiro-Ministro no velho Bull da Rua de Dili, ali na Foz. Conheci bem Freitas do Amaral, também fiz uma campanha eleitoral com ele. Conheci muito bem Mário Soares, de quem fui amigo até, e com quem tenho histórias também absolutamente fabulosas. E conheci Álvaro Cunhal, naturalmente, com quem tenho fotografias e que era provavelmente o maior intelectual português da sua época, mas um homem de uma enorme rigidez, sem qualquer flexibilidade, mas inteligentíssimo, que inclusivamente quando morreu deixou o discurso para o seu próprio funeral ser lido. E vale a pena ouvir o discurso que Jerónimo de Sousa leu no funeral de Cunhal para se perceber quem era o Dr. Álvaro Cunhal. Carlos Magno, e há uma outra fotografia que me enviou e que vai ser publicada juntamente com este podcast para as pessoas poderem perceber de que é que estamos a falar, que é um bocadinho mais tardia, não é? Que retrata uma nova reunião, uma reunião dos 4 líderes dos maiores partidos políticos da época, não é? De novo reunidos, sem ser em contexto de debate televisivo. É assim? Exatamente. Graças ao presidente Jorge Sampaio, que conseguiu juntá-los a todos no Palácio de Belém, já em 98, salvo erro, a pretexto da Expo 98 e de uma série de coisas que tinham acontecido no país, mas sei que o pedido foi feito pelo Diário de Notícias. Eu estava na direção do Diário de Notícias na altura, o diretor era o Mário Betancourt Rezendes, eu era diretor adjunto, e lembro perfeitamente que na altura nós sugerimos ao presidente Sampaio que juntasse em Belém os 4 líderes dos maiores partidos políticos portugueses. Já não aparece Cunhal, Soares, Freitas e Sá Carneiro, mas aparece Marcelo Rebelo de Sousa, líder do PSD, António Guterres, primeiro-ministro e líder do PS, Manuel Monteiro, líder do CDS, PP, e Carlos Carvalhas, líder do PCP. E entre a primeira fotografia no estúdio da RTP, no Lumiar, e esta segunda fotografia vão muitos anos, salvo erro, 18 anos, é muito tempo. As fotografias marcam 2 grandes momentos da vida política portuguesa. A primeira, a normalização democrática, e a segunda, já a maioridade da democracia, com o país a festejar a Expo, a festejar o Nobel de Saramago, já à direita e à esquerda, sem grandes divisões. Mas na altura em que foi feita essa segunda fotografia em Belém, e foi feita a pedido do Diário de Notícias, que a publicou na primeira página pelo presidente Jorge Sampaio, essa fotografia também tem uma história, que é a resistência do então primeiro-ministro António Guterres em se encontrar com o líder do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa, de quem tinha sido amigo na juventude e com quem tinha feito um grande percurso político ao longo de vários anos,
e com quem tinha uma zanga epidérmica na altura, porque ele achava que Jorge Sampaio e Marcelo Rebelo de Sousa intrigavam contra ele António Guterres. É também um tempo em que Carlos Carvalhas faz a transição entre Cunhal e Jerónimo de Sousa, e é na altura em que Manuel Monteiro, ainda inspirado por Paulo Portas, transforma o CDS em Partido Popular. E estávamos no período do primeiro governo Guterres. Estávamos num período de grande crescimento e estávamos num período em que éramos todos bastante felizes. Estamos já quase a terminar a nossa conversa, mas há uma pergunta que lhe queria fazer, porque o Carlos Magno é um jornalista com uma forte formação na área da filosofia, tem vindo, aliás, a exercer a atividade docente nesta área. Filosofia da comunicação. Da comunicação, pronto. Mas que instrumentos é que lhe dá a reflexão filosófica quando nós discutimos a atualidade do 25 de Abril e, sobretudo, quando nós discutimos a necessidade de celebrar a Revolução dos Cravos? Essa pergunta é a pergunta que eu faço a mim próprio várias vezes. Para que é que serve a filosofia? Resposta: para nada. Mas este nada para mim é tudo. Ou seja, a filosofia não é uma ciência, não é uma doutrina, não é uma religião. A filosofia é uma atividade. E como atividade todos podemos ser filósofos. Isto não se encaixa na lógica muito académica de alguns filósofos. Ainda recentemente tivemos um debate aí na Casa Comum sobre o Steiner, e eu comecei por lembrar que dificilmente algumas faculdades de letras e faculdades de filosofia poderiam considerar o Steiner como filósofo. Foi então que a nossa amiga Ana Paula Coutinho disse: eu fico muito satisfeita se considerarmos o Steiner um comparatista. E eu gosto muito da expressão ser comparatista, porque alguém que usa a filosofia como um instrumento lógico, de racionalidade, para pensar, para refletir e para tentar perceber as coisas, não deixa de colocar a filosofia no seu contexto da história das ideias e da evolução do pensamento humano, indo aos clássicos, aos gregos, àquilo que os alemães fizeram para reabilitar a filosofia grega, ao pensamento europeu, à filosofia francesa, mas sobretudo à filosofia analítica que dizem os ingleses é a verdadeira filosofia que eles conhecem, porque a outra é a chamada filosofia continental. E, portanto, a filosofia eu costumo dizer que a filosofia nasce na rua, é filtrada pelas elites e é devolvida à rua depois de utilizada, sistematizada e depois de praticada, porque a filosofia é uma atividade que tem que ser praticada. Para que é que a filosofia serve? A filosofia serve para nos ajudar a sermos contemporâneos de nós próprios, que é provavelmente a mais difícil das tarefas. Nós costumamos dizer que o passado é que era bom, somos capazes de entender o passado. Há quem ache que é capaz de adivinhar o futuro, mas difícil é viver hoje, nos tempos da pandemia, ou nos tempos antes da pandemia, ou nos tempos depois da pandemia. E eu tenho lido várias revistas de filosofia ultimamente que andam a escrever sobre o Covid e sobre aquilo que está a mudar na globalização, e toda a gente diz que vamos precisar no futuro de uma vacina, vamos precisar de distância social, vamos precisar de nos reformatar, mas vamos, sobretudo, precisar de muita filosofia e de tentar perceber o que é que não estávamos a perceber do mundo que estávamos a construir. Olhando para o que foi a vida política portuguesa do 25 de Abril até hoje, eu acho que uma análise filosófica, mas também sociológica, mas também histórica daquilo que se passou, reflete aquilo a que eu chamo, ou a que os sociólogos têm vindo a chamar, o paradoxo da modernidade, que é: nós nunca estivemos tão bem, mas nunca estivemos tão críticos e tão descontentes. E isto tem a ver também com a própria evolução do jornalismo, na medida em que o jornalismo vive sobretudo de dar notícias e vive sobretudo do combate de ideias ou da divulgação de ideias, da tentativa de explicar o mundo. De resto, aquela frase do Marx, quando dizia:
Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo, mas a questão está em transformá-la. Uma frase que está escrita no túmulo do Marx em Highgate e que eu já visitei várias vezes. Mas essa frase, os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo, é uma frase que tem um sentido relativamente crítico e é verdade. Mas eu acho que nós nunca precisamos tanto da filosofia como hoje para perceber o que é que se está a passar no nosso mundo. E o que se está a passar no nosso mundo é que os filósofos, há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, alertaram para aquilo que se estava a passar na sociedade em rede. E eu já referi aqui 2. Por um lado, o Byung-Chul Han, que nos fala do outro e que nos fala da agonia de Eros e que nos fala da sociedade em rede, do enxame da abelha em vez do rebanho de ovelhas. O Byung-Chul Han é fundamental para se perceber a atualidade. Da mesma maneira que o Inarariti, o mesmo filósofo que dizia que é preciso libertar o futuro da ditadura do presente, e eu também acho que essa frase tem cada vez mais aplicação. Ou seja, sem filósofos e sem aquilo que é a abordagem de um pensamento um bocadinho mais sofisticado, mas ao mesmo tempo também simples, nós temos que simplificar estas coisas para perceber que a sua complexidade resulta às vezes de um excesso de teorização que nós fazemos, mas essa análise tem que ser feita sobretudo no jornalismo. E eu acho que o jornalismo precisa de filosofia. O Juan Luís Cebrián dizia que um jornal é um intelectual coletivo. Eu estou um bocadinho farto dos tudólogos e daqueles jornalistas ou comentadores que opinam sobre tudo e mais alguma coisa e dão estados de alma e rasgam as vestes e dizem o que é que está bem e o que é que está mal. E para mim o jornalismo não é isso. O jornalismo é dar informação e ao mesmo tempo contextualizá-la e permitir que sobre essa informação toda a gente se pronuncie, sobretudo e se possível com a maior diversidade que o mundo de hoje permite, porque o ângulo impõe um ponto de vista e cada um de nós está situado ou numa determinada idade, local do tempo, ou no local do espaço, e quando nós olhamos para o mesmo fenómeno ou para o mesmo acontecimento, temos que perceber de que perspectiva é que nos colocamos. E é por isso que eu acho que a filosofia é fundamental para o jornalismo, tão importante como a geografia ou a história, ou a capacidade de comunicar, de escrever, de falar, mas eu acho que hoje um dos grandes problemas do jornalismo contemporâneo é que a filosofia começa a ter um caráter pejorativo, tal como a retórica, e as velhas artes gregas devem ser reabilitadas. E acho que a universidade também devia fazer isso, porque, do meu ponto de vista, a universidade, que depois do maio de 68, sobretudo a Universidade Europeia, se perdeu um bocadinho nas ruas e confundiu várias coisas. Depois a universidade reorientou-se na investigação científica e aí sim a universidade cumpriu parte do seu papel, mas falta um outro papel que a universidade tem que saber cumprir, que é ajudar os outros cidadãos, as empresas, os cidadãos e os próprios órgãos de comunicação a entender o que é que se está a passar na sociedade em que vivemos. Isto é, ajudar-nos a ser contemporâneos de nós próprios. E parece-me, por isso, que uma análise do que se passou do 25 de Abril até hoje é não só uma lição de história, mas ao mesmo tempo uma grande aula de filosofia. Porque em 74 nós vivíamos com as fogueiras do maio de 68 no nosso imaginário, achávamos que os bolcheviques iam tomar o Palácio de Inverno e depois, à medida que nós fomos evoluindo, percebemos que o capitalismo trouxe grandes desigualdades. Eu leio muito hoje o Piketty, que é o chamado novo Marx, e que está a analisar a sociedade portuguesa e que é a sociedade global, sobretudo a sociedade francesa e a sociedade europeia, e que coloca o problema da distribuição da riqueza. Mas o Piketty é essencialmente um grande filósofo, tal como o Marx foi um grande filósofo depois de ter sido, sobretudo, um economista.
e de ter lido Dickens. Eu costumo dizer que não seria possível o Marx sem ter lido Dickens, e acho que grande parte dos economistas que nós temos hoje muitas vezes sabem de números, sabem de economia e não sabem o resto. E, portanto, se me permite concluir com isto, eu acho que é necessário que a economia regresse à filosofia que foi onde ela nasceu. Não é? O Adam Smith, antes de ser um economista, era um filósofo. E a filosofia é fundamental para perceber aquilo que se passou do 25 de Abril até hoje. Sendo que, se no 25 de Abril nós tínhamos determinados modelos na cabeça e achávamos que o Mao Tse-tung é que tinha feito a grande revolução na China e que ia salvar o mundo, se achávamos que o Fidel Castro e o Che Guevara eram os grandes mitos da nossa sociedade, se achávamos que a União Soviética ia ser a pátria e o país onde as ideias nasciam, nós percebemos que tudo isso se transformou em modelos bastante gastos e que todos os dias há novas realidades a surpreender-nos. Por isso é que eu acho que a filosofia continua a ser fundamental para um jornalista, que tem que perguntar sempre as mesmas coisas. Quem, o quê, onde, porquê e como. E estas são as perguntas. E que, no fundo, é aquilo que o Carlos Magno está a fazer nos podcasts que está a fazer para a Casa Comum, não é? O som das imagens, onde reflete sobre os desafios que são agora colocados pela Covid, mas que, na verdade, nos impele a pensar sobre o nosso futuro. Como é que vamos construir o nosso futuro, que é também esse o grande desafio que é colocado aos filósofos. Essa viagem pelas primeiras páginas dos jornais e pelas capas das revistas é uma viagem fundamental para que fique o registro da maneira como nós fomos acompanhando esta crise. Porque daqui a uns tempos ninguém se vai lembrar daquilo que nos aconteceu e daquilo que estávamos a escrever por estes tempos e aquilo que era, no fundo, aquilo a que se chamam os aparelhos ideológicos da globalização a funcionar. Muito obrigada, Carlos Magno, por esta leitura ampliada da fotografia do primeiro debate televisivo que em 1980 juntou os líderes dos 4 principais partidos portugueses. Na verdade, nós partimos desta fotografia, mas fomos muito mais longe. Falamos dos caminhos que prepararam o 25 de Abril, falamos dos caminhos que depois da Revolução foram sendo tentados. Fátima, então deixe-me interrompê-la para dizer o seguinte. A verdadeira filosofia do 25 de Abril está na madrugada desse dia luminoso, a tal manhã, o dia inicial inteiro e limpo de que falava a Sofia, em que emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Esse é o poema do 25 de Abril. Mas a grande imagem, o primeiro slogan do 25 de Abril, eu tenho que contar isto, passa-se entre Santarém e Lisboa, quando a coluna do Salgueiro Maia vai a caminho de Lisboa para derrubar o regime e para receber a rendição do Marcelo Caetano no quartel do Carmo. Deviam ser 2, 3, 4 da manhã, não faço ideia, quando a coluna de Salgueiro Maia passou de Santarém a caminho de Lisboa. Em sentido contrário, talvez mais 5 da manhã, 6, vinha um agricultor em cima de um trator. E o agricultor viu passar a tropa a caminho de Lisboa, sabia que alguma coisa estava para acontecer, porque tinha acontecido o 16 de março com uma primeira tentativa um mês antes, e quando esse agricultor em cima do trator vê o Salgueiro Maia, diz aquilo que eu acho que é o primeiro slogan do 25 de Abril, que é: viva isto, seja lá o que for. Acho que a frase é absolutamente extraordinária. E o que for naquela altura é ainda aquilo que for hoje. É verdade. E aquilo que nós soubermos construir. E realmente não há melhor forma de terminarmos este nosso episódio. Muito obrigada uma vez mais, Carlos Magno. Eu é que agradeço. Obrigada. E simbolicamente também, este episódio é publicado no dia 25 de Abril. Não podemos nunca esquecer de celebrar.